A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa EBD e como que é de costume já, né, sempre a gente fala que os irmãos possam pegar a sua Bíblia, a sua revistinha também, o cantor cristão, porque os irmãos não vão estar assistindo na sua casa, mas vão estar cultuando conosco, dentro dessa escola bíblica dominical, aprendendo coisas concernentes ao reino de Deus, a qual nós agradecemos a Deus que já o professor Daniel está presente. Aqui também nós temos o Mendes na filmagem e o Mom Pedro no violão. Graças a Deus, que Deus tem nos guardado, nos protegido. Estamos aqui para exaltar o nome do nosso Deus e não somente aprender, mas colocar em prática em nossas vidas, né, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar neste momento. Após a oração, nós cantaremos o hino do trimestre, o hino de número 112, Vencendo, Vem Jesus. Vamos orar neste momento. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Pai, que estamos juntos aqui, ó Deus, nessa EBD, Escola Bíblica Dominical, para aprendermos mais da Tua Palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo, que é o ensinador, é aquele que nos ensina, é aquele que habita em nós, possa iluminar a nossa mente para aprendermos, e esse aprender é guardar no nosso coração e colocarmos em prática, Senhor, todos os ensinamentos da Palavra do Senhor. Te agradeço, Pai querido, pela vida do Daniel, que está presente aqui. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado à vida dele. O irmão Pedro também, Senhor, no violão aqui, tocando com alegria, hinos de entoação e de louvor ao Teu nome. O Mendes na gravação também, Senhor. E te agradecemos também pela vida do Rogel, que está trabalhando aqui na igreja. Obrigado pela sua vida, pela viagem que ele teve, Senhor, juntamente com a sua família, foi e voltou debaixo dos seus cuidados, ó Deus. Queremos te agradecer também pela minha vida, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e a vida da minha família. Estamos muito, muito felizes por estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Cantaremos o hino número 112, Vencendo, Vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus.
glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. O tema da lição é o início da visão. E o texto áureo é Apocalipse capítulo 4, verso 11. Nós estamos na lição número 5. Então, o início da visão. Texto áureo, Apocalipse capítulo 4, verso 11. Vamos abrir nossas Bíblias. Apocalipse 4, 11 vai nos dizer assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vamos cantar mais um hino, e daqui a pouco já passarei a palavra ao professor Daniel, que vai ministrar a lição para nós. Hino número 200, né? É 200. A vinda de Jesus, hino número 200. Cristo, meu Salvador, veio a Belém para sofrer zombaria e desdém. Veio por causa do amor que me tem, a procurar-me a mim, a procurar-me a mim, a procurar-me a mim. Veio por causa do amor que me tem, a procurar-me a mim. Cristo, meu Salvador, morto na cruz, deu-me a alegria do reino de luz, e no caminho do céu me conduz. Tudo Ele faz por mim, tudo Ele faz por mim, tudo Ele faz por mim, e no caminho do céu me conduz. Tudo Ele faz por mim. Cristo, meu Salvador, chama por ti, Ele te diz com amor te remir. Vem, pois Jesus já fez tanto por ti, não te demores mais, não te demores mais, não te demores mais. Vem, pois Jesus já fez tanto por ti, não te demores mais. Cristo, meu Salvador, ainda virá, com os remidos que glória será. Eu face a face verei a Jeová, quando me vier buscar, quando me vier buscar, quando me vier buscar. Eu face a face verei a Jeová, quando me vier buscar. Glória a Deus. Quero chamar já aqui o Daniel, nós vamos orar, passar a palavra para ele. Vamos aproveitar bem o nosso tempo, né? Que esse tempo é um tempo precioso, quando nós estamos na presença do Senhor, aprendendo da palavra dele. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez entrego o Daniel nas tuas mãos, ó Pai, e tudo aquilo que ele já estudou e se preparou, que ele tenha ousadia, intrepidez, iluminação. Mais uma vez te peço do teu Espírito Santo a transmitir o teu recado de uma maneira clara, não simplória, Senhor, mas simples, para que todos possam entender a mensagem nesta manhã. E nos dê força, Pai, a praticarmos a tua palavra, Senhor, porque são muitos os que pregam, são muitos os que ouvem, mas poucos são os que praticam, Deus, e nós precisamos praticar a tua palavra. Nós te agradecemos por isso. Amém, Senhor.
Um bom dia a todos os irmãos, que todos estejam na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Assim como o pastor Marcelo já iniciou, hoje nós estaremos estudando a lição número 5 da nossa EBD, cujo tema é o início da visão. Então, desde já, convido os irmãos a estarem abrindo a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, que nós estaremos estudando dos versículos 1 a 11 do capítulo 4 de Apocalipse. Logo de início, eu vou ler aqui, eu vou fazer algumas considerações com relação à revista do aluno, que eu achei interessante, que o professor que elaborou esse estudo, ele colocou, e eu achei interessante o seguinte, o autor da revista, logo no início, ali antes do primeiro tópico, a razão da revelação, o autor aí diz o seguinte: o Apocalipse é um livro que apresenta muitas figuras ou símbolos, tudo para demonstrar a grandeza da morada divina preparada para receber a sua igreja. Então, conforme eu já disse para os irmãos anteriormente, a última vez que eu lecionei a lição de número 2, o livro do Apocalipse, ele é um livro que ele é muito rico nessa questão do que diz respeito à linguagem simbólica e as figuras que João ele se utilizou para escrever o livro de Apocalipse. Então, eu sugiro aos irmãos que sempre que nós venhamos ler o livro do Apocalipse, nós devemos ter sempre isso em mente, sempre ter isso em mente, que o livro do Apocalipse é um livro muito rico em linguagem simbólica. O autor também disse o seguinte, o autor da revista, no que diz respeito à palavra porta aberta, e aí nós vamos falar daqui a pouquinho, quando nós entrarmos no capítulo 1, verso 1. Eu gostaria de fazer uma breve introdução aqui para os irmãos. Eu gostaria de dizer o seguinte: como eu havia dito na aula em que eu lecionei no último dia 11/10, levando em consideração a estrutura literária do livro de Apocalipse, o livro é formado de 4 visões, cada uma iniciada com um convite, da parte de Deus. Vem e vê o que Deus quer revelar. Então, com base nisso, as 4 visões do livro do Apocalipse, elas estão da seguinte forma. A primeira visão, ela inicia no capítulo 1, verso 9, o convite vem e vê está no versículo 11. A segunda visão, ela inicia no capítulo 4, verso 1, que vai ser objeto de estudo nosso hoje, o início dessa segunda visão, que é a maior visão, que vai do capítulo 1, que vai do capítulo 4, verso 1, até o capítulo de número 16, verso de número, que eu já confirmo aqui para os irmãos, 16, verso 21, é a maior visão, que aí contempla a grande tribulação, as questões escatológicas do livro de Apocalipse, é a maior visão. A terceira visão ele inicia no capítulo 17, verso 1, e a última visão inicia-se no capítulo de número 21, verso 9. O nosso estudo está compreendido dentro da segunda visão, que vai do capítulo 1, como eu já disse, capítulo 4, verso 1 até 16, verso 21. Esta segunda visão pode ser subdividida. E do capítulo, por exemplo, nós vamos subdividir ela do capítulo 4, verso 1 a 11, onde nós temos o momento em que João ele tem a visão do trono celestial, que vai ser objeto do nosso estudo. A expressão depois destas coisas aparece 10 vezes em Apocalipse, das quais 5 são seguidas do verbo eu vi. Então, logo no capítulo 4, verso 1, ele já inicia se dizendo, depois destas coisas. Então, essa palavra ela aparece 10 vezes em Apocalipse, e dessas 10 vezes, 5 ela é seguida do verso eu vi. Diferentemente da primeira visão, aqui, na segunda visão, alguns autores entendem que João entrou em um estado de êxtase, porquanto neste ponto João literalmente está no céu. Para estes autores, esta conclusão é sustentada
pela grande facilidade com que as cenas no Apocalipse mudam do céu para a terra. João, em sua visão, é levado ao céu. Capítulo 4, verso 1. E permanece lá até o fim do capítulo 9. No capítulo 10, ele está novamente na terra, porque vê o anjo descendo do céu. Isso vai do capítulo 10, verso 1, e ele permanece até o capítulo 11, verso 13. Em 11, capítulo 11, de 15 a 19, a cena da visão novamente se desenrola no céu. Parece que no capítulo 12, o vidente está de novo na terra, mas em capítulo 14, verso 18 a 20, presume sua presença no céu. Mas essa não é a posição majoritária. Eu prefiro ficar com a primeira interpretação e sugiro, seguindo aqueles que assim pensam, que a revelação do Apocalipse não ocorreu em uma única vez, mas pausada enquanto João esteve na ilha de Patmos. Então, eu estou seguindo aqueles intérpretes que entendem que João, quando ele teve essa segunda visão, foi semelhante à forma que ele teve a primeira visão, né? Ele não estava no estado de êxtase, né? Mas, de fato, ele estava acordado e vivendo tudo aquilo que estava acontecendo. Então, com base nisso, eu presumo que, de fato, João ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado, foi até a presença de Deus, teve as visões. Quando ele estava aqui na terra, ele estava aqui na terra fisicamente, também vendo as visões, recebendo a revelação da parte de Deus, porque aqui, no capítulo 4, vai ter um momento que João, quer ver, no versículo de número 2, ele usa aquela mesma expressão que ele usa lá no capítulo 1, que ele diz, né, imediatamente, eu me achei em espírito. Então, a mesma interpretação que eu fiz lá, eu continuo seguindo aqui. Que essa questão de João ele dizer achei-me em espírito, ele estava dizendo que uma forma dele expressar a atuação do Espírito Santo de Deus, capacitando ele para que ele pudesse ver aquilo que Deus estava revelando para ele, discernir e posteriormente escrever para as igrejas da Ásia. Eu também defendo que a visão que João ele teve, seguindo aqueles que pensam dessa forma, não foi uma única visão, mas foi uma visão pausada. Então, Deus foi se revelando aquilo que ele queria revelar para João, para ele escrever no livro de Apocalipse, de uma forma pausada. Então, o que eu quero dizer com isso? Possivelmente, Deus revelou uma coisa para ele um dia, outra coisa outro dia, ou semanas depois, nós não sabemos, mas foi uma revelação pausada enquanto ele estava na ilha de Patmos. Então, partindo para o texto, Apocalipse capítulo 4, vamos ler o versículo 1, que diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. A minha tradução aqui, que é essa daqui, que eu estou utilizando aqui, é a Almeida atualizada. Ela diz, né, eis não somente. Talvez na tradução dos irmãos está dizendo o seguinte, e eis que havia uma porta aberta, ou pode também estar da seguinte forma, e diante de mim estava uma porta aberta, avançando, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O livro de Apocalipse menciona outras portas, que não devem ser confundidas com esta porta. Uma foi a porta do reino, que está no capítulo 3, verso 8. A outra porta do coração, capítulo 3, verso 20. Esta agora, segundo alguns autores, é a porta da revelação. Outros autores defendem que aqui João está utilizando uma linguagem metafórica. Esta porta para o céu também pode ser interpretada simbolicamente, porquanto a voz que João usa para falar desta porta é a voz passiva e pode demonstrar que a sua visão teve limites, pois nem tudo era visível. E aí eu convido os irmãos a gravarem isso. Existe essa possibilidade de que
a visão, a questão de João ele ter mencionado essa porta, pode ser que a questão da sua visão ela ter tido limite, um limite, porque nem tudo era visível, nem tudo era visível. Então existe essa possibilidade, né, de João ele mencionar a questão dessa porta na voz passiva, de uma forma metafórica, nos sugerindo que a visão dele ela teve limites, ela teve limites. E o porquê que eu gostaria que os irmãos gravassem isso? Porque da mesma forma que eu falei da última vez que eu lecionei, João, ele foi um homem escolhido por Deus para poder receber essa revelação. E eu acho interessante observar que tudo aquilo que Deus faz, Deus ele sempre faz com um propósito. Então, se Deus escolheu João para essa missão, Deus sabia que João ele era o homem certo para receber essa revelação. E agora, partindo um pouco assim para o campo da aplicação, eu tenho observado, né, que eu acho interessante observar o seguinte: Deus ele vai sempre nos moldando, né? Eu acho interessante a questão que quando Deus ele conversa com Jeremias, lá no livro de Jeremias, Deus ele diz para Jeremias o seguinte, fala assim: ó Jeremias, eu sou o oleiro. Então, com base nisso, eu entendo que Deus, ele é aquele que nos molda. Pedro, na sua primeira carta, ou na segunda, se não me falha a memória, eu não consigo precisar agora, teria que dar uma consultada rapidinho aqui, mas eu não quero adentrar nessa questão. É só assim, falando de uma forma bem breve, Pedro ele diz o seguinte, que a nossa fé ela é semelhante ao ouro. E da mesma forma que o ouro ele tem que ser refinado para que ele possa mostrar o seu valor, da mesma forma é a nossa fé. Então, quando eu observo essas coisas, trazendo para um campo da aplicação, porque eu acabei de citar, está em 1 Pedro, capítulo 1, partindo do versículo de número 7. Então, quando eu vejo essas coisas, eu vejo assim que Deus é aquele que molda nossas vidas, é Ele que molda nossas vidas. E quando eu observo, eu paro assim para me deter um pouco a respeito da história de João, nós vamos percebendo a forma com a qual Deus ele vai trabalhando na vida de João. João, ele é um homem que possivelmente Deus trabalhou no caráter dele de tal forma que ele viesse a aprender, por exemplo, guardar segredo. João, ele foi o homem a qual o Senhor Jesus revelou para ele quem era aquele que havia de o trair. Provavelmente João ele era um homem que ele sabia o momento certo de falar e como falar. Então tudo isso, quando eu vejo essas coisas, eu aprendo, né, para a minha vida, que Deus é aquele que nos molda, entendeu? Deus ele, desde o início, Deus ele vai nos moldando, nos talhando como uma pedra bruta, para que no momento certo nós possamos cumprir o propósito dele. E quando conforme eu vou avançando no estudo do livro do Apocalipse, eu vou enxergando essas coisas. E muito possivelmente eu consigo entender o motivo pelo qual João ele se utilizou de figuras, de símbolos, porque possivelmente a visão que João teve era algo extraordinário. E foi dada a missão para ele de colocar no papel. Se fosse outro autor, talvez teria sido afoito, escrito além daquilo que era devido, mas João não. João ele foi ali na medida, no limite, porque, acredito eu, Deus ele sabia que João ele era um homem preparado para poder ver aquelas coisas e colocarem no papel, e eu vou falar um pouco mais disso adiante. Ainda aqui no capítulo 4, verso 2, ele diz o seguinte: imediatamente eu me achei em espírito, como eu disse, né, alguns autores entendem que João ele entrou num estado de êxtase. Eu continuo defendendo a tese de que João aqui ele está expressando, no entanto, até um autor que eu consultei, ele diz o seguinte, que em espírito aqui poderia, para facilitar, né, esse tipo de interpretação para aqueles que pensam dessa forma, poderia estar até em maiúsculo, mas
não está, independentemente disso, eu continuo defendendo a tese de que João está ali fazendo, expressando a forma com a qual o Espírito Santo agiu ali naquele momento para que ele pudesse receber aquela revelação. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Verso 3. E esse que está sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Então aqui é interessante a gente observar uma coisa. Não há descrição do trono nem da pessoa que está sentada nele. Aqui, do capítulo 2 e 3, não há descrição. João ele não detalha o trono, ele não detalha a pessoa que está sentado nele. João ele diz o seguinte: há um trono, ele deixa bem claro, existe um trono e existe alguém que está sentado nele. Eu achei interessante que até o autor da revista, ele faz essa menção, né? O autor da revista, no segundo tópico, ele diz o seguinte: quando é conduzido até a porta, João viu um trono com alguém sentado sobre ele. Com alguém sentado sobre ele. João ele continua, né? O que João viu quando olhou para o trono só pode ser descrito em termos de brilho de pedras preciosas. Então João ele viu o trono, ele viu alguém sentado naquele trono e ele descreve essa pessoa em termos de brilhos de pedras preciosas. Então aqui eu observo que João ele não está preocupado em descrever como é esse trono e ele também não está preocupado em fazer uma descrição exata de quem está sentado no trono. Primeira coisa que nós temos que observar. Primeiro, que Deus ele é espírito. Segundo, talvez a visão de João foi uma visão limitada, e ele descreve aquele que está sentado no trono em termos de brilho de pedras preciosas, ou a visão que João teve, ela foi tão maravilhosa que ele optou por escrever dessa forma. Ele chega e ele fala: eu vou escrever dessa forma. Eu vou usar termos de pedras preciosas. Então, por aqui eu vejo a sabedoria de João. João ele não se preocupa em descrever o trono e ele expõe aquele que está sentado no trono de uma forma que venha ficar claro para os seus leitores a sua realeza, o brilho, o esplendor, mas da mesma forma com uma certa gentileza nas suas palavras, com muita gentileza nas suas palavras. Quando eu vejo essas coisas, eu sempre me recordo das palavras do apóstolo Paulo, né? Quando ele cita um arrebatamento até o terceiro céu, ele diz, né? Eu vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então eu sempre me recordo disso e eu sempre procuro ter essas questões na minha mente. O cuidado que João ele teve para escrever. Porque talvez um dos cuidados de João foi fazer com que nós não ficássemos na nossa mente, né, humana, elucubrando ou pensando em coisas, imaginando como seria o trono de Deus e como seria o aspecto de Deus. Ele procura ser simples, gentil, deixar claro para os seus leitores, e essa mensagem chega até nós hoje, da realeza de Deus, mas ao mesmo tempo, ele não descreve em termos claros e objetivos. Primeiro, porque ele não teve acesso na sua visão, ou Deus permitiu que ele visse, mas João, conforme a sabedoria que Deus havia dado para ele, o Espírito Santo trabalhando na vida dele, e conforme aquilo que eu já acabei de dizer para os irmãos, né, João ele foi um homem, acredito eu, que preparado
para receber aquela visão. Ele olhou, possivelmente, uma hipótese que eu levanto, ele olhou, ele teve acesso àquela visão, Deus capacitou ele, o Espírito Santo capacitou ele para ele poder enxergar aquela visão, mas quando ele vai escrever, talvez ele olhe e fale, olha, eu não posso descrever isso na sua totalidade, é demais para mim, não existe palavras para mim pela qual eu posso colocar no papel. E também preciso ter o cuidado para que os meus leitores compreendam a respeito do que e de quem eu estou falando, mas ao mesmo tempo eu não posso criar imaginação na mente dos meus leitores. Porque tem coisas, irmãos, que nós só iremos contemplar na totalidade quando nós estivermos na presença dele, quando nós estivermos na presença de Deus. Avançando. Daniel descreveu Deus como um ancião de dia, com vestes brancas como a neve e com cabelo como pura lã. Isso está em Daniel capítulo 7, verso 9. João viu um brilho como de jaspe, provavelmente uma pedra transparente, parecida com um cristal, e de sardônio, uma pedra vermelha faiscante. Ao redor do trono brilhante havia um arco-íris verde, como esmeralda. Ao invés de apresentar as cores do prisma, a palavra traduzida arco-íris pode significar tanto um arco parcial, como um círculo completo, como uma auréola solar. Não há nenhuma indicação quanto ao relacionamento entre o arco-íris e o trono, e se o circundava verticalmente ou horizontalmente. João teve uma visão de Jesus glorificado parado no meio da sua igreja, capítulo 1. Nos capítulos 2 a 3, encontramos as cartas às 7 igrejas da Ásia. A maioria dos comentaristas concordam que estas cartas descrevem condições reais em igrejas reais no primeiro século, embora elas também possam dar uma visão geral das condições gerais a serem encontradas na cristandade até os nossos dias. A minha sugestão para os irmãos é que, a partir daqui, nós venhamos observar as 3 principais escolas escatológicas a respeito do livro de Apocalipse. Mas antes de eu entrar nessa questão, eu estou tentando assim, ser o mais objetivo e claro o possível, para dizer para os irmãos o seguinte: possivelmente eu estou defendendo isso até que eu me convença do contrário, né? Que, como eu disse para os irmãos na última aula, se eu não me engano foi nessa última aula que eu citei, quando eu vou fazer o estudo, eu procuro fazer um exercício exegético, que resumidamente é a análise histórica e gramatical do texto, e como nós sabemos, e todos os pesquisadores sabem, a ciência ela é uma área que ela está em constante evolução. Se não fosse assim, não havia mais necessidade de se fazer tese e por aí vai. Então, no futuro, obviamente, eu posso me convencer do contrário. Como, estudando a teologia, nós podemos observar diversos teólogos que tinham uma posição no início e depois, no futuro, mudaram de posição. Mas, a princípio, eu defendo a questão de que a visão de João, ela foi uma visão que João ele teve o cuidado de colocar no papel, de tal forma que nós viéssemos compreender, primeiro dirigido aos seus destinatários originais, né? E a palavra hoje ela chega até as nossas mãos, através da ação do Espírito Santo de Deus, através da vontade de Deus, de tal forma que nós viemos compreender de quem João estava falando, mas ao mesmo tempo eu defendo a questão simbólica do texto e que ele não deve ser interpretado literalmente. E eu entendo que João ele teve esse cuidado, porque nós só iremos contemplar na totalidade a revelação que João ele teve, no que diz respeito a esses aspectos do céu, quando nós estivermos na presença de Deus. Avançando. No que diz respeito às questões escatológicas, como eu citei para os irmãos na primeira aula, eu sugiro para os irmãos observarem as 3 principais escolas de interpretação destes eventos do livro de Apocalipse. Então, partindo do capítulo 4,
a escola preterista encontra cumprimento nos eventos narrados no período imperial. Para eles, o grande inimigo da igreja é o império e a besta. A segunda, chamada historicista, busca o cumprimento nos acontecimentos sucessivos de toda a era da igreja e nos eventos culminantes que se seguem. Aqui, geralmente se afirma que a besta é uma igreja, que eu não vou citar aqui, tá? Quem quiser saber depois pode nos consultar. E especificamente um líder dessa igreja. A terceira, chamada futurista, entende que o livro de Apocalipse, partindo do capítulo 4, verso 1, ainda precisa ser cumprido no fim desta era. Ela continuará sendo futura do ponto de vista do leitor de hoje. E, segundo a interpretação futurista, a besta é identificada como o anticristo. Então, a minha sugestão para os irmãos é, a partir daqui, a partir do capítulo 4, verso 1, no que diz respeito às questões escatológicas dos textos, para os irmãos observarem essas três, que são as mais conhecidas, né, escolas escatológicas, que é a escola historicista, a escola futurista e a escola preterista. Avançando. Versículo de número 4 e 5. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O autor da revista ele também fala um pouco a respeito disso, eu vou ler o que ele fala também aqui. Vamos lá. Nos 24... Primeiro eu vou ler o que o autor da revista ele fala. Segundo o autor da revista, o trono de Deus é também um trono de juízo. Citando aqui esses versículos 4 e 5. Os relâmpagos, as vozes, os trovões são evidências do juízo e da ira divina. A graça vem antes do juízo. Na primeira vinda, Jesus veio em graça. Na segunda vinda, virá em juízo, segundo as palavras do autor da revista do aluno que os irmãos têm lá em mãos. Segundo os meus estudos, nos 24 assentos ao redor do trono, havia 24 anciãos assentados. Versículo 4. Mas por que 24? Essa é a pergunta, né, que pode surgir na nossa mente. E o autor da revista, ele também levanta essa questão, né? Por que 24 anciãos? Ele fala, o autor da revista ele fala, lá no último não, né? Ainda tem a conclusão, tem a aplicação da visão, no tópico, o reconhecimento da grandeza de Deus, ele fala, né? Por que 24 anciãos? Alguns sugerem que eles representam os 24 turnos dos sacerdotes, conforme 1 Crônicas, capítulo 24. Outros sugerem que são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, conforme o autor da revista também faz essa sugestão. E aqui eu acho interessante observar o seguinte, irmãos. Conforme nós vamos lendo, né, estudiosos, com relação a diversos temas e a diversos livros da Bíblia, um dos livros que eu percebi que os estudiosos eles falam com mais humildade é o livro de Apocalipse. Eles sempre usam essa questão, nós sugerimos, nós propomos, sempre assim com muita humildade. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é um livro rico em símbolos, muito rico em símbolos. Outros livros, eu vejo que alguns autores fazem uma interpretação, às vezes, até um pouco enérgica, mas por conta de quê? Por conta dos elementos históricos que nós temos nas mãos, por conta de toda a análise gramatical que é possível fazer com base no texto. Então, alguns fazem uma defesa, às vezes, até além daquilo que seria necessário. Mas aqui não, eu vejo que todo mundo sempre nós sugerimos, nós propomos. Por quê?
por conta da riqueza dos símbolos que o livro tem. Com base nisso, encontra na representação dupla a sugestão de dois elementos que coexistiam no novo Israel: os crentes judeus e os crentes gentios, que eram um em Cristo. Assim, os 24 anciãos formavam a igreja em sua totalidade. Eles podem ser considerados os representantes de todo o povo de Deus, tanto os santos do Antigo Testamento como os cristãos. Então, o que essa interpretação está dizendo? Esses 24 anciãos podem ser 24, esses 24 anciãos, eles podem ser representações da igreja. 12 anciãos representando os 12 patriarcas, e aqui sugere-se as 12 casas de Israel, representadas pelos filhos de Jacó, e os outros 12, totalizando 24, os 12 apóstolos. Então, os 12 patriarcas representando os santos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos representando os santos da era cristã. Esses anciãos estavam vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Eles estavam limpos e coroados. A palavra coroa significa coroa dos vencedores, para aqueles que entendem dessa forma, conforme o Apocalipse capítulo 4, verso 10 nos diz, né? Quando João está falando da carta a Esmirna, ele fala daqueles que tinham uma coroa, e deixa claro que essa coroa era a coroa daqueles que venceram. Apocalipse 2, 10 diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Então, uma sugestão é a coroa dos vencedores. O autor da revista, ele coloca um pouco diferente, mas nós já vamos chegar lá. Eu vou falar um pouquinho a respeito dessa coroa. Para o autor da revista, as coroas de ouro representam o governo humano. Eles se prostram diante do poder de Deus e se rendem diante da majestade divina e entregam suas coroas ao Senhor. Então, para o autor da revista, ele entende dessa forma. Segundo os meus estudos, consultei outros estudiosos que entendem de uma forma diferente. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, aqui no versículo 5. Esses 3 elementos são mencionados em conexão com a concessão do Êxodo. Pode ter essa possibilidade também, né? Algo também que nós temos que ter em mente, né? Conforme eu disse na primeira vez que eu lecionei, João, ele era um homem que ele conhecia muito o Antigo Testamento. Então, em dados momentos, ele vai fazer referência ao Antigo Testamento para expressar aquilo que ele estava vendo, para expressar aquela visão que ele estava tendo, para que os seus leitores originais que conheciam o Antigo Testamento pudessem compreender. E aí eu acho interessante, deixa eu fazer aqui um parênteses, né, que nada mais é que uma defesa a uma hermenêutica adequada da palavra de Deus. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós queremos compreender com base na nossa visão secular, aqui com base naquilo que nós entendemos ou que nós compreendemos, nós cristãos aqui do século 21. A defesa que eu faço é o seguinte, com base na hermenêutica, é que nós venhamos nos apropriar de ferramentas para que nós possamos fazer uma viagem lá para trás para entender a forma com que os autores receberam os escritos apostólicos. Então, essa é a primeira preocupação que eu procuro fazer quando eu vou fazer um estudo hermenêutico da palavra de Deus. É me colocar no lugar deles para entender como eles compreenderam, porque todo o texto, ele teve um destinatário original, ele teve um destinatário primeiro. Né? Dentro da hermenêutica, dentro da exegese, os exegetas vão além. Os exegetas defendem que o texto ele teve um propósito e que o texto ele tem apenas uma interpretação.
Cabe a nós buscar compreender essa interpretação ou não. Se nós vamos alcançar ela ou não é outra coisa, mas apenas uma interpretação. Mas por que hoje todo mundo interpreta a Bíblia, o irmão Daniel, de um monte de jeito? Tem uma série de denominações, um fala uma coisa, um fala outra. Todo mundo tem a mesma Bíblia, mas aí o irmão vai lá, abre um texto, lê, entende de uma forma, o outro irmão abre aquele mesmo texto, vai lá e entende de uma outra forma completamente diferente. Como que eu enxergo isso? O nome desse problema se chama hermenêutica. Porque, como eu estou dizendo para os irmãos, eu defendo que o quê? A primeira função, o primeiro trabalho do estudioso da palavra de Deus é fazer uma viagem para entender. Então, quando eu leio o texto, a minha primeira preocupação é entender como foi que os autores originais eles receberam. Eles leram, daí o motivo pelo qual João ele faz tanta citação ao Antigo Testamento. Então, eles leram, eles compreenderam. Pode ser, a dificuldade em alcançar o significado do texto é para nós. Nós temos dificuldade. Mas para eles, não. Para os destinatários originais foi simples. Eles leram e compreenderam. Eles falaram, não, aqui é algo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa cultura. Eles leram os símbolos, eles entenderam. Existem muitas ideias a respeito dessa questão do número 24. Muitas. Até o autor da revista aqui, ele faz uma menção no que diz respeito a esse número 24, né? Do que diz respeito ao contexto histórico do antigo, de Israel, lá do início da igreja cristã, lá do primeiro século. Mas, para eles, foi claro. Eles leram, eles entenderam, eles sabiam qual era o simbolismo do número 7, eles sabiam tudo. Para eles é claro, a dificuldade é para nós. Como que nós vamos compreender isso? Eu defendo que nós temos que fazer um exercício hermenêutico. Avançando. Aqui João está usando a imagem que é regularmente conectada à presença de Deus. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que eram identificadas com os 7 Espíritos de Deus. A referência é evidente ao Espírito Santo. Os 7 Espíritos que estão diante do trono, embora um certo número de comentaristas recentes interpretem que esta frase como uma referência a seres angelicais, parece mais certo adotar o ponto de vista mais comum de que essa é uma designação simbólica para o Espírito Santo. Os 7 Espíritos indicam a plenitude e a universidade de agir do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque esses mesmos Espíritos, eles estão descritos também aqui no capítulo 1, fazendo referência ao Espírito Santo de Deus, semelhante, cabeça, eu não anotei aqui, mas se eu não achar ainda ao longo do estudo, depois eu escrevo nos comentários. Mas essa questão do autor ele fazer a menção aqui no capítulo de número 4, no verso de número 5, os 7 Espíritos de Deus, ele está fazendo uma menção clara ao Espírito Santo de Deus. Só mais um instante. Se eu não achar, eu escrevo nos comentários. Versículos 6 a 8. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás deles. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem,
e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes têm cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem dia e nem de noite, proclamando. Havia diante do trono um como mar de vidro. Versículo 6. Isto é, ele parecia como um mar de vidro. Para ressaltar sua transparência, é acrescentado, semelhante ao cristal. Quanto ao significado do mar, semelhante ao vidro, ele sugere a vasta distância que, mesmo no caso de alguém que estava parado na porta do céu, existia entre ele mesmo e o trono de Deus. O autor da revista ele diz o seguinte, que esse mar de vidro ele servia para realçar a visão, para deixar mais claro a visão que João ele estava tendo. Segundo os meus estudos, eu defendo que esse mar de vidro, ele também servia como uma proteção para representar, ao mesmo tempo que João ele estava na porta do céu, tão perto, havia uma distância muito grande entre ele e o trono de Deus. E quando eu faço isso, eu estou partindo do mesmo princípio de que, possivelmente, se nós estamos corretos em fazer essas afirmações, a visão de João, ela foi limitada. Ela foi limitada. Avançando. Os 4 animais, criaturas viventes, são descritos como cheios de olhos por diante e por detrás. Isso sugere que eles sabiam tudo que estava acontecendo, isto é, eles mantinham uma vigilância ininterrupta. Então, aqui, possivelmente, João ele está utilizando uma linguagem simbólica para demonstrar que eles sabiam tudo e eles tinham acesso a tudo, eles viam tudo e estavam em posição de vigilância. As 4 criaturas viventes são descritas como semelhante a um leão, semelhante a um bezerro, o rosto como de homem, semelhante a uma águia voando. Versículo 7. Essas são as mesmas faces das 4 criaturas viventes, animais de Ezequiel, capítulo 1, versos 5 a 10, que o autor da revista também faz essa mesma citação e ele vai nessa mesma linha. Ele diz o seguinte, o autor da revista também entende dessa forma. Muito provavelmente, aqui João ele está fazendo citação ao livro do profeta Ezequiel. E similares às faces dos querubins, de Ezequiel, capítulo 10, verso 14. Ao entender que as criaturas viventes representam toda a criação, as 4 formas sugerem, respectivamente, o que é mais nobre, mais forte, mais sábio. Então, o que é mais nobre? O leão. Mais forte, semelhante a um bezerro. Mais sábio ao homem e mais veloz na natureza, a águia. Cada uma das 4 criaturas viventes tem, respectivamente, 6 asas e, ao redor e por dentro, estavam cheias de olhos. Verso 8. Uma tradução melhor seria, as 4 criaturas viventes, cada uma delas tendo 6 asas, estão cheias de olhos ao redor e por dentro. Sugere que as asas simbolizam a perfeição do seu equipamento para o serviço de Deus. Quanto ao significado dos olhos, acerca das 4 criaturas viventes, lemos, e não descansam nem de dia nem de noite. Esta atividade ininterrupta na natureza, debaixo da mão de Deus, é um tributo ininterrupto de louvor. Elas clamam, Santo, Santo, Santo. Esse é um eco do clamor dos serafins de Isaías, capítulo 6, verso 3. Senhor Deus, Todo-Poderoso, substitui o Senhor dos Exércitos, em Isaías, acerca do significado de que era, e que é, e que há de vir. No versículo 8, possivelmente encontramos a declaração, um cântico de louvor a Deus, pela sua santidade, pela sua onipotência e pela sua eternidade. Resumindo, aqui, irmãos, nós temos
um texto que possivelmente João ele utilizou uma linguagem simbólica. Para os autores originais dele, para as igrejas da Ásia, eles leram, e eu entendo que eles compreenderam. Eles leram e compreenderam. Falaram, opa, aqui nós entendemos o que João está falando. E para nós temos que fazer um exercício hermenêutico. Se nós estamos corretos em fazer essas afirmações simbólicas, essas afirmações, João ele está se utilizando de simbolismo, fazendo citação ao Antigo Testamento, para demonstrar que na presença de Deus havia ali seres viventes. Muito provavelmente, a interpretação ela não é literal. João ele se utilizou desses animais por conta de questões históricas da época, da cultura judaica, com um fim específico para que eles viessem compreender a santidade de Deus, e que esses seres estavam cantando louvores a Deus pela sua santidade, onipotência e pela sua eternidade. Avançando na leitura. Versículo 9. Quanto a estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos do século. Versículo 10. Os 24 anciãos prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adoram ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositaram suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, aqui nos versículos 1 a 11, João, ele tem uma visão do trono de Deus. Uma visão do trono de Deus. Se aquilo que ele viu, ele escreveu literalmente, eu defendo que não. Eu defendo que, assim como muitos autores sugerem, a linguagem do livro do Apocalipse é uma linguagem simbólica, e ele procurou expressar verdades de tal forma que os seus leitores viessem compreender. Para nós entendermos hoje, nós temos esse desafio de fazer uma hermenêutica para entender a forma que os primeiros recipientes receberam essa mensagem, que foi clara para eles e também pode ser clara para nós hoje. No entanto, João ele também teve o cuidado de escrever, penso eu, com gentileza, cuidado, para que nós viéssemos entender, mas a totalidade da revelação é somente na presença de Deus. É somente na presença de Deus. No avançar ainda dessa segunda visão, que vai até o capítulo 16, verso 21, tem muitas coisas ainda que João ele traz de revelação para nós, em especial no que diz respeito a questões escatológicas. A minha sugestão para os irmãos que, quando forem ler, observem as 3 principais escolas, que é a escola preterista, a escola futurista e a escola... Só um instante. Hoje eu não trouxe no papel, e eu prefiro papel na minha mão. Até para ler, eu não tenho muita habilidade com livro em PDF. Eu prefiro, vou lá, eu compro o livro para mim ler. É a escola futurista, a escola historicista e a escola preterista, né, que são 3 escolas distintas que vão olhar as questões escatológicas do livro de Apocalipse com uma abordagem, cada um com a sua abordagem. E conforme eu for tendo a oportunidade de estar lecionando para os irmãos no futuro, eu vou estar expondo as questões escatológicas do texto, abordando essas 3 escolas. A escola preterista fala dessa forma, a escola historicista fala dessa forma, e a escola futurista fala dessa forma. E aí, quem está certo? Irmão, aí é só Deus é que sabe, mano. É só Deus é quem sabe. Nós somos apenas os intérpretes da palavra de Deus, só apenas os intérpretes da palavra de Deus.
né? Nós não somos inspirados. A única coisa que nós temos que fazer é orar a Deus, buscar a iluminação da parte de Deus, e eu defendo que essa iluminação ela vai vir como? Através dos nossos estudos. É através dos nossos estudos. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. São questões complexas, questões técnicas, tentei passar da forma mais clara possível. Quem tiver dúvida ainda, fique à vontade para nos questionar aí nos comentários. E a questão do Espírito Santo que eu não falei aqui, a citação lá no capítulo 1, eu escrevo nos comentários, que está aqui no meu estudo, mas eu não consegui encontrar aqui. Que Deus abençoe os irmãos, até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Agradecemos a Deus pela explanação do estudo, e por isso que tem alguns que fogem do Apocalipse, né? Nem todo mundo gosta de ler o Apocalipse, porque ele falou que é muito difícil de entender. Mas, irmãos, a gente tem que procurar estudar o Apocalipse sim, é muito bom. Vimos aí as correntes, né, de interpretação, de interpretações, o Daniel depois vai trazer para nós também, mas eu vejo que mesmo essas correntes de interpretações, elas não têm heresias. Pode ser um erro teológico, a qual o Daniel mesmo questionou. Um dia nós vamos saber quem está com a verdade. Então é muito bom a gente estudar. Um dia nós vamos saber quem que está com a verdade. Será que é o pós? É o mid? É o pré-tribulacionista? Então a gente vai ver um dia no céu, com Jesus Cristo. Portanto, é importante a gente estudar sim o Apocalipse, tá bom? Vamos cantar mais um hino, o hino de número 433. E depois eu vou passar também o estudo que fiz a respeito do simbolismo, né, que tem no capítulo 4. Algumas coisas nós vamos estar confirmando que o Daniel falou, né, alguns símbolos que ele falou, porque ele fez uma pesquisa em um livro, eu fiz em outro, tá? Então a gente vai estar passando para os irmãos também. Tá? A colheita além, 433. Cai a semente do bom frescor, é semeada assim no calor, é semeada na viração, é semeada na escuridão. Oh, qual há de ser a lenha, a ceifa do mal, o bem, sempre lançada com força ou langor, com ousadia, com medo e tremor, já ou nos dias do certo por vir, desce bendita e gloriosa tem de vir, sob os rochedos irá murchar, ou nas estradas esperdiçar, entre os espinhos vai se perder, ou nas campinas há de crescer. Oh, qual há de ser a lenha, a ceifa do mal, o bem, sempre lançada com força ou langor, com ousadia, com medo e tremor, já ou nos dias do certo por vir, messe bendita e gloriosa tem de vir. A sementeira, pois de amargor, a de remorso e de negro
ser a lenha, ceifa do mal, o bem, sempre lançada com força ou langor, com ousadia, com medo e tremor, já nos dias do certo por vir, messe bendita e gloriosa tem de vir. Vale-me tu, grande semeador, faz prosperar todo o meu labor. Quero servir-te, meu Rei Jesus, quero contigo ceifar em luz. Ó, qual há de ser a lenha, ceifa do mal, o bem, sempre lançada com força ou langor, com ousadia, com medo e tremor, já nos dias do certo por vir, messe bendita e gloriosa tem de vir. Amém. Como eu falei, eu fiz a pesquisa no livro Simbologia do Apocalipse. Estou estudando também o Manual de Escatologia do pastor Gabriel Porto, a qual estará conosco no primeiro domingo do mês de dezembro, tá bom? Os irmãos vão anotando perguntas aí, que ele é mestre em escatologia, então a gente vai realmente sugar ele aqui, aproveitar mesmo para sugar o pastor Gabriel Porto aqui, né? No primeiro domingo do mês, tá bom? Ele estará conosco, mestre em escatologia. E eu fiz a pesquisa de simbologia no livro chamado Simbologia de Russell, a respeito de alguma simbologia do capítulo 4. E como o Daniel falou, ele fez a pesquisa em uns livros, né? E eu fiz em outros, que o autor que ele consultou, talvez não seja o mesmo que eu consultei. Então, no capítulo 4, no versículo 1, fala: João ouve a voz como que de trombeta. Essa voz de trombeta, ele vai dizer que é conduzir a atenção ao cenário celestial dos juízos. Isso Daniel frisou bem, né? A questão do juízo. Então, João ouve a voz como de trombeta. E essa voz como de trombeta é o simbolismo de conduzir a atenção ao cenário celestial dos juízos. Trono, o verso 2. Sede e revelação do justo governo, do juízo e da provisão divina. Ali dá o trono. Aí a gente viu que João viu essa imagem do trono, né? E do trono é a sede e revelação do juízo, do justo governo, do juízo e da provisão divina. Sai desse trono. E claro que ele vai comentar que essa provisão divina, irmãos, é sempre com justiça. O juízo de Deus é justo. É justo. Daniel ele fez uma mensagem no dia 18 e ele falou sobre a questão do juiz, né? Que o juiz ele procura ser imparcial, né? Ser imparcial no seu julgamento. E se um juiz, ele falou de uma juíza, até uma juíza, que ele deu um exemplo da juíza. E se uma juíza humana falha, ela procura ser imparcial, julgar com justiça, ainda mais o nosso Deus. Por isso que fala desse trono, é um trono que sai juízo, mas juízo com justiça. Pedra de jaspe. Pedra de jaspe é a mais o autor vai dizer que é a mais bela de todas as pedras preciosas. Vai dizer em algumas versões diamante, né? Essa pedra representa a glória e o caráter de Deus. É a representação da glória e o caráter de Deus, a pedra de jaspe. Revelados e demonstrados de forma visível à criação. Então a gente vai ver o simbolismo de cada coisa. Então a pedra de jaspe é um simbolismo da glória e o caráter de Deus. E a pedra de sardônica? Pedra de sardônica, também conhecida como rubi.
pedra de cor de sangue, procedente do Oriente Médio, essa pedra, cor de sangue. Então essa pedra, ela vai então indicar o sacrifício. A pedra de jaspe, esse que é como diamante, a pedra preciosa, então ela vai simbolizar a glória e o caráter de Deus, e a pedra de sardônica, que é essa pedra como rubi, pedra de cor de sangue, representando o sacrifício. Então vamos ler. Pedra de jaspe e de sardônica. No exercício do governo de Deus, e a sua glória está no primeiro plano, tá? A glória de Deus. Então, irmãos, tudo é para a glória de Deus. Essa pedra de jaspe, simbolizando a glória de Deus, tudo que Deus faz, primeiramente, é para a sua honra e glória. Por isso que nós, às vezes, repetimos, para a honra e glória de Deus, para a honra e glória de Deus. Tudo que Deus faz, primeiramente, é para a honra e glória de Deus. Tendo em vista isso, irmãos, tudo que nós vamos fazer, a glória de Deus tem que ser exaltada. Não procurar, como Lúcifer tentou fazer, roubar a glória de Deus para si. Ele tentou, mas não conseguiu. Tanto é que ele foi expulso da onde que ele estava de origem. Foi expulso de lá. Por quê? Tentou roubar a glória de Deus. Muitos homens têm caído. Por quê? Porque tentam também roubar a glória de Deus. E se é uma coisa que Deus não passa para ninguém, você vê, ele não negou o seu único filho para vir e morrer por nossos pecados. Não negou. Mas é uma coisa que ele não passa para ninguém, é a glória. E a glória, quando está ouvindo essa mensagem, ela fica, ô glória, ela dá ô glória, né? Que ele não abre mão da glória dele. Ele não abre mão. E agora, sempre quando eu falo dessa mensagem e falo isso, a glória fica toda sorridente e fala, ô glória. A glória pertence somente a Deus. É o cuidado que a gente tem que ter, irmãos. Trazendo agora um parênteses, é o cuidado que a gente tem que ter. Por isso que muitos homens que vão crescendo na vida espiritual, tem que vigiar e muito, porque esse crescendo na vida espiritual tem muita popularidade, é muito requisitado, é muito ovacionado. Se não tomar cuidado, e uma das coisas, como o Daniel também fala na mensagem, que nós devemos tomar muito cuidado com a nossa natureza humana, nós temos que nos conhecer, irmãos. A nossa natureza humana é pecaminosa, ela gosta disso. Ela gosta de tapinha nas costas, ela gosta de ser ovacionada, mas se tratando das coisas espirituais, nós temos que recuar e deixar que Cristo apareça através de nós. Sempre lembrar que Evangelho de João diz, importa que ele cresça, evangelista João, não importa que ele cresça e que eu diminua, porque a glória pertence a Deus. Muito bem, então no exercício do governo de Deus, é a sua glória que está no primeiro plano, mas a sua glória está intimamente relacionada com o sacrifício providenciado por Deus, também está ligada, por isso que é a pedra de jaspe e de sardônica, porque o sacrifício também já estava, e nós vamos ver isso, irmãos, tanto em Apocalipse também vai dizer, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde o quê? Da fundação do mundo, já tinha um plano pré-estabelecido para resgatar a humanidade. Então, tanto a glória como o sacrifício estão intimamente ligados, porque já era plano de Deus resgatar o homem, e assim mesmo, esse resgate do homem, através de Jesus Cristo, tudo é para a sua glória. Por isso que Jesus falou lá na cruz, Pai, está tudo o quê? Consumado, consumado. E ali o nome de Deus foi glorificado, porque Jesus Cristo veio a esse mundo e veio exaltar o Pai, e veio cumprir a missão do Pai, e lá na cruz foi, por isso que tem algumas mensagens, irmãos, que agora pararam um pouco, mas algumas mensagens que falam que quando Jesus estava lá na cruz, o diabo estava fazendo festa, na morte de Jesus, estava uma festa do inferno, porque Jesus morreu na cruz e tudo, e falaram que estava uma festa do inferno, de repente Jesus chega lá e acaba com a festa. Não, pelo contrário, ali a gente vai ver o inimigo usando muitas bocas ali, para que Jesus saísse da cruz. Olha, salvou a tanto, e não salva a ti mesmo? Desce da cruz, não é o Filho de Deus? Médico, cura a ti mesmo. Ali era o quê? Para Jesus descer, e se Jesus sai daquela cruz, nós estaremos perdidos para toda a eternidade. Ali era o plano estabelecido de Deus, ele morrer na cruz do jeito que ele morreu, sem pecado, sem falta alguma, de ir até a cruz e levar os nossos pecados, se fez maldição por nós, mas da sua boca e da sua atitude não teve uma falha, não teve um erro, e ali ele venceu. Por isso que ele diz, Pai, está tudo consumado, a salvação daqueles que creem e irão crer, e também a condenação eterna de Satanás
e infelizmente daqueles que não vão dar crédito à palavra do Senhor. Não receberão, não vão receber e não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não reconheceram. Mas teve um lá, né, que reconheceu, de uma maneira que foi iluminado, lá naquela cruz, iluminado mesmo, porque ali as pessoas zombando e outro ladrão também pedindo para sair da cruz, e o outro vai e repreende, e ele falou assim, olha, você não teme a Deus nem na hora da morte? Nós estamos aqui porque o nosso pecado, por causa do nosso pecado, nós merecemos estar aqui. Porém, esse homem não merece nada, não merece estar aqui. Como dizendo, esse homem é justo. E olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só que maravilha. Ali já começou um homem que já foi para o paraíso, porque reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Graça e misericórdia. A gente não vê, né, mais falar antes da vida pregressa desse homem, se ele já teve oportunidade, se ele já teve um encontro com Jesus, a gente não sabe disso. Mas naquele momento, ele aproveitou a oportunidade e já foi descansar no paraíso, aguardando o dia da ressurreição. Então, irmãos, volto a dizer, tudo que nós vamos fazer, irmãos, faça o seu melhor, ainda que o seu melhor seja imperfeito, porque nós somos imperfeitos, irmãos, mas procura fazer o melhor para a glória e honra de Deus, porque todo plano de Deus é para exaltar o nome dele tem que ser exaltado. E quando você receber elogio, não faz como alguns, não me elogia não, que elogia é do diabo. Não, elogio não é do diabo. Pode se tornar do diabo da maneira que você receber esse elogio. Porque tem gente também que é mal educada, não me elogia não, não quero, não é isso. É como você vai receber isso. Então, se a pessoa te elogia porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, glorifique a Deus, louvado seja Deus, porque eu estou mostrando Cristo através da minha vida. Fez um trabalho, e foi um trabalho digno de alguém elogiar, glorifica a Deus, Senhor, muito obrigado pela sabedoria que o Senhor me deu, pela força, saúde que o Senhor me deu, e as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho, mas toda a honra, toda a glória seja dada, transfere a Deus. Mas não precisa ser mal educado da pessoa que te elogiou, da pessoa que te deu um tapinha nas costas, que você não procurou, mas veio, não seja mal educado, receba. Mas dentro do seu ser, você fala, tudo isso eu consegui, porque Deus me deu força, se não fosse a capacitação dada por Deus, eu não conseguiria fazer nada disso. E você está transferindo essa glória a Deus. O arco semelhante à esmeralda. O arco celeste é sinal da aliança eterna, uma aliança de graça que Deus fez com a criação. Os irmãos lembram, não? Esse arco que apareceu lá no dilúvio, lembram? Que Deus prometeu que nunca mais ia terminar o mundo com água, né? Destruir a terra com água. Foi a aliança que fez com Noé. Portanto, esse céu e essa terra que agora existe, passará sim, passará pelo fogo, como diz lá em Pedro, e Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Porque, irmãos, os seres humanos, Deus nos criou para habitar a terra. Para habitar a terra. Claro que nós vamos ter um corpo semelhante de Jesus, que alguns autores, esse aqui não falou, mas eu já li, se eu não me engano foi Langston, que é também o da teologia sistemática, que ele diz que nós vamos ter acesso aos céus e à terra. Porque nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Não vai ser semelhante, né, irmãos? É um corpo glorificado, um corpo que não morre, não vai ter barreira mais, não tem doença, não tem envelhecimento, não tem barreira. Portanto, novo céu, a nova terra, por quê? Porque nós vamos habitar na terra, mas não nessa terra como alguns estudiosos, né, alguns que batem na sua porta e diz que nós vamos habitar nessa terra do jeito que... Não, nessa terra não. Vai ser um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça, mas vamos habitar na terra. E como foi lá no início no Éden, porque os planos de Deus não é frustrado, por um período de tempo o homem errou, pecou, mas como nós falamos, Deus já tinha um plano pré-estabelecido para a salvação do homem, e esse novo céu e nova terra, que diz lá em Apocalipse capítulo 21, vai voltar, e de uma forma bem melhor agora, né, irmãos? Porque agora nós conhecemos a nossa vida, porque se é uma das coisas que Deus não vai tirar da nossa mente, nós reconhecemos quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Tem gente que pensa que quando a pessoa morre, ela fica num sono, e de repente vai acordar lá, no sono, a mente apagou tudo, não vai lembrar mais de nada, e vai acordar lá, e vai perguntar, Jesus falou, mas quem é? Jesus? Eu nunca ouvi falar de Jesus. Já pensou aqueles que morreram 4.000 anos atrás? Se eu perguntar para você, e para mim também, o que eu comi a semana passada, eu já não vou lembrar. Vou lembrar do meu cardápio toda semana.
Algumas coisas eu posso lembrar, mas muitas coisas não. A semana passada. Imagina aqueles que morreram há 4.000 anos atrás. Ele vai lembrar de alguma coisa se ele ficou naquele sono profundo? Aquele sono de apagar a mente? A mente nossa vai continuar viva. Viva. Porque a gente vai ver lá o rico e Lázaro. Ele estava com a sua faculdade mental. Tanto é que Lázaro, ele lembrava até das coisas ruins. E é uma das coisas que eu vejo que Deus vai apagar da nossa mente, é as coisas ruins. Porque Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. É isso. Mas as coisas boas, lembrar do irmão, nós vamos lembrar. Aí vem um irmão e falou para mim, pastor, mas se eu lembrar do irmão, como é que vai ser? Porque eu não vou muito com a cara daquele irmão. Ah, mas se falar uma coisa dessa, eu falei, um dos dois vai ficar de fora. Um dos dois. Porque se você está com medo de lembrar, quer que Deus apague a sua memória, para você não lembrar do irmão que vai estar com você no céu, tem coisa errada aí. Que alegria eu poder ver o Mendes lá e lembrar do Mendes, do tempo que nós passamos aqui, essas coisas boas que nós vivemos aqui, e eu lembrar do Mendes, que bom, nós vencemos, estamos aqui com Jesus. Que bom vai ser lembrar do irmão Daniel, que bom vai ser lembrar do irmão Pedro, dos irmãos, estarmos juntos lá, nos rever lá novamente, aqueles que já partiram com Cristo. Então não cabia na minha mente uma palavra dessa, dizendo que quando a gente morre, Deus apaga a nossa memória. Não. Eu ficava muito chateado com isso, eu procurava estudar, falei, mas não é possível um negócio desse, da gente não lembrar de nada, de chegar lá, aí Jesus vai ter que pregar de novo para a gente, irmãos. Se for assim, vai ter que pregar de novo. Quem é você? Jesus. Quem é Jesus? Um dia fui lá na terra, morri por vocês na cruz, aí vai ter que pregar de novo para nós, para depois a gente aceitar e falar, então tá bom. Alguns vão lembrar, outros não, mas não, eu estou fazendo de uma forma hipotética, tá, irmãos? Não vai ser assim. Nós vamos lembrar, sim. Vamos lembrar, vamos reconhecer. Talvez você vai até reconhecer, por estudar tanto o apóstolo Paulo, você vai até reconhecer quando chegar e falar, esse aqui deve ser Paulo. Tanto que estudou do apóstolo Paulo, já vai reconhecer ele logo. De tanto que nós estudamos a carta do apóstolo Paulo, irmãos. E a maneira, a gente já começa a imaginar como que é. Mesmo sem vê-lo fisicamente, a gente começa a imaginar como que é. E principalmente Jesus. Então é uma maravilha, vai ser uma maravilha isso, irmãos. Então, toda a honra, toda a glória é dada a Deus, porque Ele fez esse pacto com a humanidade e vai ter um novo céu, uma nova terra. Então, esse arco semelhante a... meu Pedro, que Deus abençoe. De forma nenhuma você perderá o seu galardão, viu? A Bíblia fala que dá um copo com água, né? A um desses meus pequeninos. Aí, ó. Já está juntando galardão lá no céu, viu, Pedro? Deus abençoe. Muito obrigado. Então, dessa maneira, o trono de governo está associado à aliança que abençoa a criação terrena e protege do mal. Deus continua, irmãos. Deus continua cuidando e protegendo do mal. E algo que acontece é permissão de Deus e plano de Deus. Não é que Deus perdeu o controle, não, irmãos. Porque, às vezes, a gente de olhar tantas notícias ruins como nós estamos olhando agora, tantas notícias ruins, às vezes dá a impressão, mas será que Deus está mesmo? Dá sim, Deus está no controle de tudo. É permissão de Deus. Talvez não seja a vontade diretiva de Deus, mas vontade permissiva de Deus. E através dessa vontade permissiva, Deus está trabalhando na nossa vida espiritual, está nos fazendo chegarmos mais a Ele. Os cumprimentos da profecia estão aí para nós, cada vez mais a Bíblia, autenticando a Bíblia, todos esses acontecimentos, vendo que a palavra de Deus não cai por terra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo está sendo cumprido, irmãos, tudo. Peste, fome, rumores de guerra, reino contra reino, e apostasia, como eu falei domingo passado, apostasia, alguns abandonando a fé, alguns se esfriando, apostasia doutrinária também, apostasia não é doutrinária também, as pessoas deixando a Bíblia. Como o Daniel falou, a gente estudar a Bíblia, por mais que somos falhos, irmão, não vamos chegar realmente a uma interpretação, porque era no tempo deles, nós estamos em outro tempo, às vezes nós queremos fazer aplicação, e essa aplicação não sai da maneira que deveria sair, como se fosse no tempo deles. Mas isso não quer dizer que é uma heresia, é um erro teológico, por mais que tudo isso, mas tem gente que falsifica a palavra de Deus, tem gente que faz isso de plena consciência, torce e distorce a palavra de Deus por seu bel prazer. Alguns estão querendo aculturar a palavra de Deus no sentido de algumas coisas que estão acontecendo no nosso mundo que é pecaminoso,
E alguns estão querendo, então, colocar textos bíblicos isolados para justificar o seu pecado. Isso é uma apostasia doutrinária. Para agradar o coração de muita gente. Ou mesmo para ele, às vezes, se sair bem naquela situação. Intencionalmente, isso é heresia. A gente vai ver muito acontecer disso no nosso tempo. E é o cuidado que a gente tem que ter. E observar muito bem isso aí. Muito bem. Ao redor do trono havia 24 tronos. O Husserl vai dizer, o poderio governamental real é estendido a outros e conectado ao trono que está no centro. Isto é desenvolvido de uma maneira coerente com o seu caráter. Olha só, coerente com o seu caráter. De quem? Daquele que é o justo juiz. 24 anciões, o número completo dos redimidos, de todas as dispensações. Então, Husserl vai dizer que esses 24 anciões é a 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando os 12 apóstolos. E depois ele conclui dizendo o número completo dos redimidos de todas as dispensações. Que fala, irmãos, que nós reinaremos com Cristo. Nós reinaremos com Cristo. Então eu vejo mais essa interpretação mais plausível, dizendo que é o número completo dos redimidos de todas as dispensações, tá? Porque reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Isso eu não sei ainda se na revista, não avancei muito, mas não sei se na revista vai falar sobre o milênio. Também não viu, né, Daniel? Tá. Não sei se vai falar sobre o milênio, mas eu sou um dos que acredito que nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos, tá? 1000 anos reinando com Cristo. Então eu acredito nessa interpretação. Vestes brancas, a pureza, a santidade, manifesta em forma de adorno. É a dignidade pessoal deles, com vestes brancas. Vestes brancas por quê, irmãos? Todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Tá? Por isso que nós vamos estar com as vestes brancas, a santidade. Trazendo para o nosso tempo também, irmãos. Por mais que não somos perfeitos, repito de novo, mas nós temos que buscar a santificação, a santidade. Esse Deus é santo e quer nos ver vestidos com as vestes brancas. Dizendo isso, como é que nós vamos fazer, irmãos? É sempre de olho nos nossos erros, nos nossos pecados, confessando a Deus. Porque lá em 1 João capítulo 1, verso 9, 1 João 1,9 vai dizer, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto o pecado não for confessado, não for admitido como pecado aqui na nossa vida e confessado, não tem como as vestes ser lavadas. Foi o caso, a mensagem do Daniel, no dia 18, que diz que o salmista Davi, ele tentou cobrir o seu pecado. Ele esqueceu que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E ele tentou, então, dar um jeitinho no seu pecado. Ali cometeu adultério e ali também proporcionou que o marido fosse morto, colocando ele na frente da batalha, e ali ele pensou que estava resolvido. Mas Deus usa o profeta Natã, e o profeta Natã, muito sábio, conta uma historinha para ele. Ele ficou indignado com aquela historinha de uma injustiça, uma maldade cometida com uma pessoa praticamente indefesa, e ele lança a sentença, até a sentença de morte. Não sabendo, e não caiu na consciência antes de Natã dizer diretamente que era ele. Até então que Natã falou, esse homem é você. Aí caiu em si, o meu pecado foi revelado. Mas quando foi revelado, ele se humilha diante de Deus, se arrepende e confessa seu pecado diante do Senhor. É isso, irmãos. O pecado confessado é pecado perdoado. E as vestes sujas se tornam umas vestes limpas pelo sangue de Jesus. Por isso que nós temos que sempre vigiar e olhar para nós e sempre estar orando, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí nossas vestes ficam limpinhas, mais alva do que a neve, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E não há pecado que não possa ser perdoado. Porque o pecado de Davi foi um pecado, né? A gente, olhando a história, fala, puxa vida, como é que é considerado um homem segundo o coração de Deus, sendo que Deus é onisciente e sabia que esse homem ia cometer algumas atrocidades como cometeu. Mas Deus tem os seus meios e seus planos. Quem somos nós para questionar isso? Né? Quem somos nós para questionar isso? Portanto, foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Deus o escolheu, rejeitou a Saul e escolheu Davi. Só que, irmãos, o pecado é perdoado,
Mas as consequências do pecado Deus não tira. Não tira. A espada vai ficar na sua casa. E ficou a espada lá, irmãos. E nós vimos as consequências do erro de Davi, a ponto de Davi não perdeu a salvação, irmãos. Não perdeu a salvação. Daniel disse isso. Perdeu sim a comunhão. No momento que ele estava em pecado, perdeu a comunhão, não a filiação. Portanto, ele perdeu a alegria da salvação. Olha o que o pecado faz, irmãos. Perdeu a alegria. Volta-me a dar. Acho que é no Salmo 51, que ele faz a oração e pede a Deus, volte-me a dar alegria da tua salvação. Meus irmãos, não tem coisa mais preciosa do que a gente ter a alegria da salvação. Essa alegria, né? Isso que nos move, nos dá esse prazer de servir a Deus. Imagine perder a alegria da salvação. E o salmista chegou a perder. Perdeu por causa do quê? Do seu pecado. Perdeu por causa do quê? Das consequências do pecado que aconteceu na sua casa. E aí os irmãos já sabem da história, tudo que aconteceu na sua casa, o seu filho, sua filha e tudo mais. Por causa do quê? Do pecado. Já começou com a morte do menino, que a mulher ficou grávida e Deus falou que o menino não ia viver e não viveu. Realmente Deus levou a criança. É sério. O pecado é sério. Não brinque com o pecado. Porque mesmo, mais uma vez falaram para mim, pastor, você não pode ficar pregando assim que a salvação não se perde, porque na sua igreja vai ter um monte de mundano lá, já que a salvação não se perde, eu vou cair no pecado. Não, pelo contrário, o salvo não tem prazer no pecado, e se ele peca, há o Espírito Santo que vai tocando no seu coração, que convence ele do pecado para até ele confessar, e também as consequências não valem a pena, porque as consequências do pecado as consequências são dolorosas. Não vale a pena, irmãos. Vale a pena viver e procurar lutar contra a sua própria carne. Que o maior inimigo nosso é os nossos próprios desejos carnais, nossas concupiscências, desejos desenfreados da carne. É o maior inimigo, não é o mundo e não é o diabo, não. É nossos próprios desejos da carne, que nós temos que lutar constantemente em oração, e às vezes jejum, leitura da palavra, consagração mesmo, para amortecer essa carne, até o dia que ela vai ser transformada num corpo glorificado, aí nós temos mais essa luta. Mas enquanto estivermos nesse mundo, nessa carne, é luta constante contra os nossos próprios desejos carnais. 6 asas, com 2 cobre o rosto, não ousam contemplar a santidade divina em Cristo. Olha só. Com 2 cobre os pés, não ousam permanecer em pé na presença dele. E com 2 voam, para anunciar por toda parte a divina santidade de Cristo. Anunciar. Alguns vão dizer que é para anunciar o evangelho, mas eu não acredito, porque aqui, algum livro que eu li, não sei qual foi o autor agora, que vai dizer que o anjo vai anunciar o evangelho. A gente vai ver na Bíblia que os anjos, eles queriam mesmo anunciar o evangelho, mas não foi permitido aos anjos. Foi dado esse privilégio a nós, de pregarmos o evangelho. Mas agora, anunciar a santidade de Cristo, os anjos podem fazer isso sim, podem fazer isso, e fazem isso. Aqueles anjos que permaneceram com Deus, com o Criador, porque teve os anjos caídos, que são Satanás e os seus demônios, que não anunciam a divina santidade de Cristo, não anunciam mais, foram expulsos juntamente com Satanás. Por isso que é o diabo e os seus anjos, porque a terça parte dos anjos foram expulsos com Satanás. Tá? Cheio de olhos, para encerrar, cheios de olhos. O conhecimento, segundo o aspecto exterior, de coisas futuras e passadas, com as quais lida o governo que procede do trono. Então, conhecimento, que isso aqui o Daniel deixou bem claro também, né? Os cheios de olhos aí, a questão do conhecimento. Deixou bem claro também, né? Conhecimento, segundo o aspecto exterior, de coisas futuras e passadas, com as quais lida o governo que procede do trono. Todo conhecimento. E claro que todo conhecimento pertence ao nosso Deus. E ele revela, algumas coisas revela, como revelou a João, tá? E João tentou, com as suas palavras, né, expressar aquilo que ele viu, e usando coisas materiais, e nós sabemos, né, que é bem maior do que isso, bem maior do que pedra de sardônica, pedra de jaspe, rubi, é bem maior do que isso, mas aquilo que ele tinha no seu tempo,
né? Como foi falado, aquele que ele teve para mostrar aquela glória, é isso que ele passou para nós, né? Aquilo que ele tinha no seu tempo. Portanto, irmãos, a gente já pode ter uma fagulha do que é o céu, do que é o trono e dos acontecimentos. Essa fagulha já agrada o nosso coração. Não é coisa fictícia, irmãos, não é coisa fictícia, é real, tá? Mas, portanto, nós vamos ver, contemplar mesmo na sua inteireza quando estivermos lá. Então, eu gosto muito de estudar Apocalipse, não sou mestre em Apocalipse, né, no livro de Apocalipse, na escatologia, mas gosto de estudar assim, e a gente vai aprender muito com isso. E isso, irmãos, é muito bom para nos prepararmos para as coisas que irão acontecer, porque as profecias estão se cumprindo. Se cumpriu, estão se cumprindo e irá se cumprir. Então, tem muitas coisas escatológicas em Apocalipse que para nós ficarmos atentos, irmãos, os olhos atentos, porque já no início fala, bem-aventurado os que ouvem e lê essas profecias, são bem-aventurados. Então, nós temos que continuar estudando, assim, o Apocalipse. E pedindo muito a Deus que nos dê sabedoria, principalmente os professores, nós que estamos explanando, para que possamos chegar mais próximo da interpretação, né? mais próximo da interpretação, que é, né, fazendo o nosso estudo hermenêutico, exegético, essa palavra é bem difícil, né? Exegético das Escrituras. Oremos, irmãos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã. E obrigado também, Senhor, pelo culto presencial que teremos à noite. Continue nos abençoando, ó Pai, com a ceia do Senhor. Estamos 8 meses sem essa comunhão com a ceia com nossos irmãos, Pai. E vamos ter essa oportunidade nesta noite de fazê-lo isso, comemorando e trazendo à nossa memória o sacrifício de Jesus por nós na cruz e essa comunhão com nossos irmãos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido até o dia de hoje, e por isso estamos alegres e contentes. Obrigado por tudo que nós ouvimos e por tudo que nós tentamos passar, Pai, e que nossos irmãos na sua casa possam ter também compreendido um pouco do que nós passamos nessa manhã. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.